Fala galera, tudo bom? Olha só, a gente vai resolver aqui mais um desafio da BigCrowd. Eu queria que você pensasse qual que é o valor que um desafio gera. Porque, assim, será que o desafio por si só, será que resolver ele é bom pra gente? Será que faz bem, aumenta o conhecimento, o raciocínio lógico? Porque o desafio, geralmente, ele tem um conhecimento por trás, uma técnica, um algoritmo, uma estrutura de dados, coisas assim. Então, o desafio, na verdade, ele por si só não tem valor. Ele não é muita coisa. O que importa é se você está aplicando um conhecimento para poder resolver um problema, de preferência conscientemente, no desafio. Então é como se ele fosse, na verdade, um pretexto. Se você faz um desafio, se você resolve, mas se você resolve assim intuitivamente, não sabe o que está acontecendo, não sabe qual conhecimento você usou, isso não gera muito valor, isso não é tão importante assim. Por quê? Porque o que importa é você usar o desafio como um pretexto, como um contexto, como uma desculpa no final para aplicar um conhecimento. Então é importante que você veja o desafio, que você entenda o enunciado, que você perceba, tenha clareza no que está acontecendo e mais ainda no conhecimento que você vai usar para poder resolver. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou te mostrar um desafio, como uma desculpa também, para poder te mostrar também um algoritmo, que é um algoritmo bem conhecido na computação, como é que você pode usar ele para poder resolver o problema. Então, vamos ver aqui qual que é o enunciado do desafio. Ele diz assim: George é dono de um circo e ele traz esse circo de cidade em cidade. Ele sabe quanto de lucro, isso aqui se não me engano é lucro, quanto de lucro ele pode ter em qualquer dia, numa sequência de dias. Ou seja, ele tem um circo que esse circo ele faz, ele vai de cidade em cidade, né? E aí ele fica certos dias numa cidade e ele sabe quanto de lucro o circo dá em qualquer dia dos dias que ele fica na cidade. Ele também tem um custo diário constante do circo dele. Ou seja, para o circo funcionar, ele tem um custo. Esse custo é diário, ele sabe o custo por dia, e ele sabe também que o custo é constante, ou seja, o custo não varia em função, não sei, do dia, por exemplo. Então, naquela cidade, o custo é X. Na outra cidade, o custo é Y, mas o custo é sempre X para todos os dias. E aí, George quer trazer o circo dele para a cidade para uma série de dias, de tal forma que o resultado dos dias que ele vai trazer o circo tenha o maior lucro possível. Por exemplo, se o circo tem um custo de 20 por dia, para poder ele ficar aberto, e ele roda por 6 dias, né? Assim, no período de 6 dias, que é o que ele faz. Eu não sei qual nome que se dá isso. Não sei, eu acho que não é turnê é para show, né? Eu não sei qual nome que se dá para isso. Mas ele vai ficar lá por 6 dias na cidade, ele tem um custo de 20. E aí o retorno que esse circo dá, o lucro, né, que ele gera, ou o valor de ingressos que ele vende, são esses daqui. E aí, George pode fazer a maior quantidade de dinheiro possível abrindo o circo do dia 2 até o dia 4, que seria esses dias aqui. Por quê? Porque se eu somar esses dias aqui, que é isso que ele está fazendo aqui, e eu subtrair o custo, eu vou ter 61. Então, teoricamente, eu não tenho aqui nenhuma outra configuração de dias em que o custo de abrir o circo seja o maior possível. E aqui tem um detalhe que eu fui perceber depois que eu fui ver esse programa para poder estudar, antes de resolver aqui em vídeo, que é o seguinte, é que ele diz que o circo vem numa série de dias. A palavra séries aqui, ou série, ela não é uma palavra muito boa para você usar, porque o que ele quer dizer aqui é contíguo, são dias consecutivos, então deveria ser assim, ele traz o circo na cidade em certos dias consecutivos, ao invés de série de dias, porque assim, série não é uma palavra que diz muito. Agora, consecutivo, a gente conhece bem o significado, consecutivo um depois do outro, que é a mesma coisa de contíguo. Beleza, então a série de dias que o George traz o circo para a cidade pode estar entre zero e o número máximo de dias, inclusive. Ou seja, nesse exemplo aqui de 6, ele pode não trazer o circo nenhum dia, porque o circo ele dá um prejuízo, qualquer configuração de dia que ele venha ficar aberto, ou ele pode ficar aberto todos os 6 dias, por isso que está aqui inclusive. Se fosse exclusivo,
Então, ele poderia ficar aberto 5 dias. Você não inclui o último número, se fosse exclusivo. E aí o George traz o circo. Se ele trouxer o circo para a cidade 0 dias, ele não tem lucro nenhum. Beleza? Vamos deixar aqui a entrada para depois, porque a entrada é mais uma coisa técnica na hora de você implementar o código. Não importa muito para a gente resolver o problema. O que importa é que a gente tenha aqui o custo diário, a gente tem aqui o retorno que o circo traz em cada dia, e a gente tem aqui o número de dias, que no caso aqui você consegue inferir pelo número de dias que fica aberto, né? Aqui tem 3, 6 dias, então esses valores aqui eles estão conectados. Beleza. Essa ideia de circo aqui é só para poder dar um contexto, para poder trazer esse problema para uma realidade mais próxima da gente. Mas ele não faz parte do problema mesmo, da essência dele. Porque se eu parar para pensar, eu vou ter aqui o seguinte, vou abrir aqui o quadro, e aí eu tenho aqui o custo que é igual a 20, né? Nesse exemplo. Eu tenho os dias que ele fica aberto, que é igual a 6. E eu tenho aqui também o retorno que o circo traz em cada um dos 6 dias que ele fica aberto. Que eu vou tirar aqui o símbolo de cifrão. Por quê? Porque aqui ele trata como dinheiro, mas para a gente é, no final, só um número inteiro. Beleza, então eu tenho essas 3 informações aqui. Ele quer fazer o quê? Ele quer encontrar aqui a maior quantidade, aliás, os dias consecutivos, de tal forma que a soma, considerando o custo que ele tem para poder deixar o circo aberto, seja o maior possível. No caso aqui era 61, né? Esses 3 dias aqui, subtrai o custo de 3 dias dá 61. A gente não precisa ficar pensando o tempo todo no custo. Por quê? Porque uma forma de eu conseguir tirar o custo da jogada, porque o custo, assim, se eu for considerar os dias que ele fica aberto, o retorno financeiro que ele dá e o custo, é uma coisa, é um problema. Se eu tirar o custo, é um problema mais fácil de resolver. Então, o que eu vou fazer aqui é tirar, na verdade, o custo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou subtrair o custo aqui de cada dia que ele fica aberto. Então, eu vou duplicar esse array. No caso aqui, 20 menos 18, não, 18 menos 20 dá menos 2, 35 menos 20 dá 15, 6 menos 20 dá menos 14, 80 menos 20 dá 60, 15 menos 20 dá 5 e 21 menos 20 dá 1. Então, se eu considerar esse array aqui, eu posso desconsiderar o custo, porque eu já apliquei o custo aqui nesse array. Pense o seguinte, a gente poderia aqui fazer a combinação de todas as séries de dias possíveis, para daí a gente verificar qual que dá maior valor. Isso seria a força bruta, é a opção mais direta, é a mais simples, é a primeira que vem à nossa mente, mas não é a mais inteligente e também não é a mais eficiente. Então eu vou fazer o quê? Esse problema aqui, se você já viu programação dinâmica, você sabe que programação dinâmica é uma técnica para resolver problemas em que ela tem 2 características principais, que são quais? Eu tenho que ter subproblemas, que é chamado de subestrutura ótima, e eu tenho que resolver esses problemas mais de uma vez. Ou seja, overlapping subproblems. Eu tenho essas 2 características aí. Se eu não tiver isso, falar de programação dinâmica fica um pouco difícil. Além disso, ele tem um problema que ele quer encontrar a maior soma possível. Isso soa muito como um problema de maximização, de encontrar o maior valor possível. Tem valores intermediários, que são soluções possíveis, só que ele quer a melhor solução possível. Então, um problema de otimização, especificamente de maximização. Poderia ser de otimização de minimização também. Se você quiser falar de minimização ou maximização genericamente, você usa o termo otimização, senão você usou os outros 2. Então, beleza. Se eu tenho essa ideia de subproblemas, eu tenho que pensar aqui em como é que eu posso transformar esse array aqui em um array que envolva subproblemas. Você faz isso, na verdade, diminuindo o tamanho do array, né? Se eu tenho um array aqui que tem 6 elementos, se eu diminuir para um array de 5 elementos, é um problema menor. Para 4, 3, 2, 1, assim por diante. Então, o que eu vou fazer é duplicar esse array aqui e eu vou criar uma versão menor desse array, que é esse array com menos 2. Responder a pergunta do problema, que é encontrar
os dias cuja o retorno financeiro, né, o lucro seja o maior possível, para um array de 6 elementos é uma coisa. Responder a pergunta para um array unitário de um único elemento é uma pergunta muito mais fácil de ser respondida. Por isso que você lidar com subproblemas é bom, porque subproblema é uma versão mais fácil de ser resolvida de um problema maior original. Então, se eu tenho aqui esse menos 2 e eu quero descobrir se eu devo ou não abrir o circo, como é que eu decido isso? Bom, se eu abrir o circo nesse primeiro dia, eu vou terminar no prejuízo, terminar com menos 2. Se eu não abrir, então eu vou terminar com zero, ou seja, eu não vou ter nem lucro nem prejuízo. Então, para esse caso aqui, é melhor que eu não abra o circo. Beleza, então resolver o problema para o unitário é fácil. Eu posso abrir o circo, posso não abrir o circo. Agora, se eu tiver aqui dois elementos, né? Vou colocar aqui o 15. E eu tenho que pensar o seguinte. Eu posso abrir o circo no primeiro dia, que seria esse menos 2. E eu posso também abrir o circo no segundo dia, que seria esse 15, abrir nos 2 dias. Ou eu poderia abrir somente no primeiro dia, ou eu poderia abrir somente no segundo dia. No final, são 3 opções. Abrir no primeiro dia, abrir no segundo dia, abrir nos 2 dias. Abrir não abrir, isso é uma opção que eu não vou considerar agora, seria mais um edge case. Uma situação, como é que eu posso dizer, excepcional do problema. Então, pensa o seguinte, se eu abrir o circo no primeiro dia, eu tenho menos 2. É total, né? Se eu abrir o circo no segundo dia, eu tenho 15. Se eu abrir o circo nos 2 dias, eu tenho 13. Então, no final das contas, é melhor que eu abra o circo somente no segundo dia. Beleza, o problema até aí está fácil de ser resolvido, nada demais. Vamos pensar agora na versão ligeiramente maior dele, que é essa daqui. A gente aqui dessa iteração, desse passo anterior, considerou que o circo ia ficar aberto somente no segundo dia, que é esse 15 aqui. Eu tenho 2 opções que eu posso fazer aqui, 2 escolhas. A primeira escolha seria eu considerar abrir o circo no próximo dia, que seria o terceiro dia. Se eu fizer isso, eu tenho aqui o meu lucro total de 1. Como eu tenho que trabalhar com essa série de dias, com esses dias consecutivos, ou eu posso incluir esse menos 14 aqui no total, somar ele, né, aqui com 15, isso vai dar 1, ou eu posso começar a criar uma nova série de dias, que seria um sub-array, na verdade. Se você parar para pensar, os dias consecutivos, ou a série de dias, ou os dias contíguos, na verdade é um sub-array. Então eu tenho aqui 2 opções. Qual que seria a melhor escolha? Se eu considerar que eu vou começar desse dia aqui para poder criar uma nova sequência com uma coisa que eu não conheço que entra para frente, eu tenho esse valor que é menos 14, ou seja, prejuízo. Se eu considerar incluir o que eu já tinha aqui antes, que era esse 15 e esse menos 14, eu tenho aqui 1. 1 é maior do que menos 14. Então é melhor que eu inclua esse menos 14 aqui na minha série de dias consecutivos. Beleza, então tenho aqui uma decisão que parece boa, uma decisão local, né? Isso aqui é um subproblema que eu estou resolvendo. Aí você para e me pergunta assim, tá, mas onde é que eu tenho um subproblema, né? Que eu estou com um array menor que ele está crescendo, que eu estou juntando a solução. Onde é que está a repetição? Onde é que eu estou resolvendo o mesmo problema mais de uma vez? Essa resolução tem horas que ela não aparece explicitamente, ela é implícita. Porque se você parar para pensar, quando eu estou considerando, por exemplo, deixa eu voltar aqui, quando eu estou considerando essa seção aqui, se eu fosse fazer a conta aqui para poder ver se eu deveria considerar esse menos 14 ou se eu deveria estender o que eu já tinha antes até esse menos 14, começar dele para frente, né? Ou estender o que eu já tinha aqui para ter esse menos 14, implicitamente eu estou resolvendo isso aqui de novo. No nosso caso aqui, a gente vai acabar guardando a resposta. Mas se eu não fosse guardar a resposta, de uma coisa que eu já decidi antes, eu teria que resolver de novo. Então é aí que entra a resolução do problema repetida mais de uma vez. Beleza, então deixa eu criar aqui o meu próximo array, a minha próxima possibilidade, que é esse 60. Até então, eu tenho esse array aqui, que é o que eu considerei que tem a maior soma. Considerando também que eu poderia encontrar valores aqui para frente.
Se eu começar do 60, ou seja, daqui em diante, eu vou ter aqui a minha soma máxima, que é 60. Se eu, esquecer isso daqui. Agora, se eu considerar o que eu já tinha antes mais os 60, eu vou ter a soma, que eu já tinha aqui, que é 1, mais esse 60 aqui, que vai dar 61. Então, é melhor escolher, nesse caso, eu considerar esse 60 daqui em diante. Então, por enquanto, esse array aqui é o maior possível. Beleza. E aí eu vou colocar aqui o próximo, que é menos 5. Não é esse 5 aqui. 15 menos 20 dá menos 5. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui duas possibilidades novas, que seria o quê? Ou eu começo um novo subarray a partir desse 5, que seria aqui um lucro de menos 5, ou seja, na verdade um prejuízo. Ou eu coloco esse menos 5 na conta total, que seria 61 menos 5, que daria 56. Ou, na verdade, eu poderia ter aqui ainda mais uma outra opção, que seria considerar que essa aqui já é uma resposta ótima, porque se eu considerar que eu vou continuar do menos 5, eu tenho menos 5 que é prejuízo. Se eu for colocar esse menos 5 nesse subarray, eu tenho um novo subarray, que é o de 56, que é menor do que 61. Agora, se eu considerar que o array que eu já tenho aqui em mãos, que é esse daqui, que é o de 61, já é o melhor possível, eu poderia não considerar esse menos 5 aqui. Então, é como se eu tivesse, na verdade, dois valores sendo guardados. Ou aquele em que eu posso considerar colocar um elemento ou não, e a melhor soma que eu já consegui até então. E nesse caso, considerando essas duas possibilidades, né, eu poderia aqui incluir o menos 5. Incluir o menos 5, que vai dar 56, mas considerando que eu já encontrei um lucro maior que é 61. Então, eu incluo aqui esse menos 5 e eu tenho 56. E aí eu vou duplicar esse array aqui novamente. Vou colocar aqui esse 1. E aí eu tenho mais duas possibilidades. Ou eu começo daqui para frente, no caso aqui não tem mais do que fazer. Ou eu considero o array que eu já estava criando antes, mais esse 1. No caso aqui, se eu continuar para frente, eu vou ter um lucro de 1. Se eu continuar tentando criar esse subarray mais para frente. Agora, se eu considerar o que eu já tenho, eu vou ter 56, que é esse 15, menos 14, 60 e menos 5, mais 1, que dá 57. 57 é menor do que 61. Então, no final, o valor que eu tenho aqui que faz sentido para mim é esse de 61. Esse algoritmo que nós fizemos aqui, ele é um algoritmo que tem um nome, chama algoritmo Kadani. Se escreve assim. Ele é um algoritmo que ele tem como objetivo encontrar um subarray, num array qualquer, cuja soma seja o maior possível. E ele é um algoritmo de tempo linear. Se fosse resolver isso aqui com força bruta, seria de tempo quadrático, tempo cúbico, não seria um tempo bom. Então, perceba o seguinte, quando você conhece o algoritmo, quando você tem o conhecimento, né, que eu falei antes, e aí você lê um problema desse daqui, na hora você tem aquele estalo e você percebe que isso daqui, na verdade, é um problema já conhecido, que é encontrar o maior subarray possível, aliás, encontrar um subarray cuja soma seja a maior possível. Não é uma coisa nova, não é um problema novo. Você vê que é só uma aplicação do conhecimento. Então, é isso que gera valor quando você resolve um problema. Tá, então, como é que eu vou resolver isso daqui? Primeira coisa, eu tenho que ler esses valores, né? Então, eu vou aqui importar o scanner. E vou criar o scanner. E aqui eu tenho como é que vai ser essa entrada aqui, na verdade. A entrada contém vários casos de teste, ou seja, aqui não é só um, aqui tem mais de um caso de teste. A primeira linha do caso de teste contém um inteiro n que varia entre 1 e 50, que representa o número de dias que George pode colocar o circo para funcionar na cidade. Beleza? E a segunda linha contém um outro inteiro, que é o custo por dia, que varia entre 0 e 1000, que representa o custo para poder você manter o circo naquela cidade aberto. As n linhas seguintes, e observe que esse n é esse mesmo n aqui, ou seja, eu tenho esse n aqui, que é 6, eu tenho 20 aqui, que é o custo,
E aí eu tenho aqui mais 6 linhas, né? As n linhas seguintes, 3, 6. As n linhas seguintes, uma por dia, contém revenue. Se eu não me engano é faturamento. Aí já é uma coisa mais de economia. Eu não sei se tecnicamente isso é faturamento ou não, mas você entendeu. Que varia entre 0 e 1000, que representa o quanto o circo lucrou naquele dia. E o fim da entrada é indicado por EOF, que é como é que eu posso dizer? Uma flag, como se fosse uma flag que fica no final de uma entrada para representar o fim da entrada. Que no caso, por exemplo, sistemas como o Linux, ele tem essa convenção de você colocar como se fosse uma flag ou um caractere final invisível que representa o final do arquivo, que é esse end of file. Beleza, então eu tenho aqui esse meu inteiro, né? Então eu vou ler aqui esse meu inteiro, que vai ser o meu n. Então, int n igual a s.nextInt. Beleza, e aí eu tenho o meu custo por dia, que também vai ser um inteiro, que vai vir logo depois. E aí eu vou ter que ler depois n inteiros, então para isso eu vou usar um loop. I é menor do que n e mais. Beleza, e eu tenho que colocar esses valores aqui numa lista. Então eu tenho que criar aqui uma lista. Isso aqui seria revenue, que é igual a um new array list. E eu tenho que importar aqui essa interface de lista. E tenho que importar também a minha classe ArrayList. Revenue.add s.nextInt. Então aqui eu tenho a minha entrada toda lida. Só que eu tenho várias entradas, então isso aqui fica dentro de um loop também. Então enquanto o quê? Eu não chegar no final. Então s.hasNextInt tem algum próximo inteiro para poder eu conseguir ler? Então eu vou executar isso aqui tudo de novo. Então, o próximo passo aqui, depois que eu tiver aqui os valores em mãos, é eu aplicar o custo por dia. Porque eu não quero considerar ele na hora de fazer a conta, senão eu só vou me complicar mais, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui iterar. Na verdade, eu não preciso iterar de novo. Eu posso aproveitar esse loop que eu já fiz aqui. Eu posso subtrair aqui o custo por dia. Beleza. Agora eu vou fazer a iteração que a gente fez ali no quadro. Int igual a 0, i é menor do que revenue. Eu posso usar aqui também n e mais. Beleza. Então, lembra o seguinte. Aqui, quando eu estou aqui com um elemento, né, por exemplo, esse caso que a gente fez, que é o que ficou mais claro, eu posso considerar, por exemplo, nesse caso aqui, eu estava considerando somente o 15. Eu posso considerar estender esse subarray com esse menos 14, ou eu posso considerar começar a criar um novo subarray a partir desse menos 14. Então eu tenho que representar isso daqui no código. Como é que eu faço isso? Qual que é esse meu 14 aqui? É o meu i. Mas como eu estou lendo aqui dessa lista, então seria o revenue. Está escrito certo? Revenue. Está escrito certo. .get no index i. E eu tenho o que eu já fiz antes, que é isso daqui. Isso seria o quê? Isso seria, como eu estou trabalhando com subproblemas e programação dinâmica, eu vou chamar isso daqui de melhor opção local, que seria a melhor opção do subproblema em questão. Então, best local option, que vai começar em 0. E aí eu posso pegar o valor máximo entre esse best local option, o best local option, mais o meu valor atual. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui esse best local option, que é esse 15, que se eu rodar o algoritmo, né, com esse menos 2 e esse 15, eu sei que a melhor opção é eu considerar esse 15 como subarray, desconsiderando esse 12. Esse menos 2, na verdade. O meu próximo passo para executar esse algoritmo aqui, Kadani, é o seguinte: ou eu escolho começar a partir desse menos 14, ou eu escolho
adicionar esse menos 14 no meu subarray e continuar iterando sobre o array. Qual que seria a opção que corresponderia a eu continuar a partir do menos 14? Caso ele seja maior, só o menos 14 sozinho aqui, caso ele seja maior do que eu estender o que eu já tinha antes, melhor resposta, com esse menos 14. O menos 14 sozinho, ele seria equivalente a esse revenue get no índice I, que seria isso daqui. Agora, estender a resposta seria a minha melhor opção local, que seria esse daqui, mais esse revenue no índice I. Então, eu tenho esse revenue aqui no índice I, que seria ele sozinho, e eu tenho a segunda opção, que é o que estava aqui antes, que é essa opção local, mais isso daqui. Beleza, então aqui eu tenho aquele 15 mais o menos 14, e aqui eu tenho só o próprio menos 14. No caso aqui, o que vai ser maior vai ser o 15 menos 14, que dá 1, que vai ser a minha melhor opção local. Só que repara que, no caso, né, que a gente continua aqui mais para frente, que a minha melhor opção local, se eu continuar executando o algoritmo daqui para frente, ela pode ser pior do que um outro subarray que eu já posso ter encontrado. Ou seja, eu tenho que guardar a melhor opção que eu já encontrei até então, porque essa opção local aqui ela muda ao longo do tempo. Como é que eu vou fazer isso? Com a best global option, que vai ser o valor máximo entre a minha melhor opção local e o que eu já tinha guardado antes. Como vai começar ali em 0, vai funcionar. E aí eu vou criar essa variável aqui e vou inicializar com 0. Aparentemente seria somente isso daqui. Repara o seguinte. Aqui eu vou imprimir a melhor opção global. A gente não está resolvendo esse problema, a gente não está criando a solução aqui na hora. A gente está usando como base o algoritmo Kadani. Então, se não está 100% claro para você como isso funciona, assim, como é que a gente chegou na conclusão de olhar um subproblema, de escolher se a gente vai considerar esse menos 14 aqui daqui em diante ou estender ele, é porque isso é como o algoritmo funciona. Então, uma vez que você aprende o algoritmo, a aplicação dele fica muito mais fácil. A gente não está criando do zero. Porque assim, o cara, não sei quem criou, né? Mas um cientista lá, ele estudou, provou matematicamente que funciona, fez vários testes e viu que era uma opção boa. Por que eu tenho que escolher entre duas coisas? Entre eu colocar o menos 14 ou estender o que eu já tinha e guardar a melhor opção local? Porque é assim que o algoritmo funciona. Para poder a gente mostrar que isso funciona, isso seria a prova matemática de que ele funciona, coisa que a gente não vai fazer aqui. Então tenha isso em mente, a gente não está criando a solução do zero, a gente está implementando um algoritmo que já existe há muito tempo num problema que tem como base esse algoritmo, né? Que pode ser resolvido com esse algoritmo. Aparentemente é isso. Se eu não tiver aqui esquecido nada ou escrito alguma coisa errada, vamos ver se passa. Passou, ótimo, muito bom. Então é isso daqui. Se você quiser ver isso aqui com mais clareza, então eu recomendo que você procure mais a fundo sobre esse algoritmo aqui, o Kadani. Se ficou alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa assim que você não entendeu muito bem, coloca nos comentários, a gente pode discutir um pouco, posso responder, a gente chegar num pensamento mais claro. Mas o ponto aqui principal, não se esqueça, que é o conhecimento por trás, não o problema. Ele é só o pretexto para você aplicar o conhecimento. Se eu te ajudei, se você gostou do conteúdo, deixa um like também. E também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Valeu!